Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma. Vamos falar do CDS e dos resultados da sua Comissão Nacional. Vamos falar da economia portuguesa em 2020 e das perspectivas para 2021 e falaremos, a terminar, da Covid-19 em Portugal, da forma como está a ser combatida e das perspectivas que se abrem para o futuro do país, das hipóteses de abertura da economia ainda neste ano de 2021. Eu agradeço a presença da Lígia, do Mário e do Afonso, mais uma vez. Deus boa tarde a todos. E começo pelo Mário, então, aqui pelo meu lado direito, para que ele fale do CDS e dos resultados do Conselho Nacional. Aquilo foi uma grande vitória do Francisco Rodrigues de Santos ou foi uma grande derrota do CDS? Bom, um abraço a todos, no qual envolvo os ouvintes da Rádio Transforma. E relativamente a este tema do CDS, eu penso que não é uma vitória do Francisco Rodrigues Santos, no sentido de que se transformou num aglutinador da sua direção política, dos seus militantes e do seu eleitorado. E convém, mais uma vez, eu estou farto de dizer isto, convém nunca perdermos de vista que não podemos confundir eleitorado com militantes. Os militantes e a direção política têm por obrigação definir as estratégias para obter, do ponto de vista eleitoral, um resultado que seja digno. E não me parece que o Conselho Nacional, o CDS, tenha redundado numa direção política forte, ainda que com um resultado, pelos vistos, tangencial, de sufragação do atual líder do CDS-PP. Pelo contrário, acho que houve muita confusão no Conselho Nacional. Como disse, já tive a oportunidade de dizer, creio que, inclusive, houve situações muito pouco conformes àquilo que deve ser uma discussão calma, serena e equilibrada, e, portanto, eu creio que o CDS, que continuo a dizer, é um partido que faz falta à direita democrática, sobretudo no sentido de não perder o eleitorado para o populismo de extrema-direita, que esse sim é muito perigoso, mas eu acho que o CDS corre sérios riscos de se transformar num partido residual, a não ser que a breve trecho e em congresso sejam definidas linhas orientadoras diferentes da que o CDS trilhou nos últimos anos. Eu vou só deixar aqui um pequeno à parte para não me alongar muito. Continuo a dizer, e é por isso que eu fiz esta diferenciação entre eleitorado e militantes, o eleitorado do CDS situa-se mais dentro de um eleitorado que pode disputar, pode e deve disputar com o PSD e não com o Chega. É no PSD, ou é no eleitorado do PSD, da democracia social,
que podem alargar a sua base eleitoral. Nos últimos anos, o que assistimos, mas tanto por parte do PSD como por parte do CDS, foi uma radicalização à direita muito acentuada e que, obviamente, os faz perder votos, sobretudo ao centro democrático social. Essa radicalização, que se consumou, inclusive, como sabemos, já fizemos essa análise num programa Transato, que se consumou no acordo açoriano, quanto a mim, foi um tiro no pé por parte do CDS. Vamos ver, eu gostaria que o CDS retornasse à sua origem de centro democrático social, da democracia cristã, como queiram chamar-lhe, porque caso contrário pode perder uma grande parte do seu eleitorado para a extrema-direita. Para já era isto que eu queria dizer. José Afonso Ferreira, a tua opinião, que conheces o CDS por dentro? Muito bem. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Mário. Boa tarde, nossos espectadores e ouvintes. Este Conselho Nacional, é esse o nome, foi bastante disputado, foi bastante vivo. Felizmente, para o bem e para o mal, o CDS é um partido aberto. É um partido que sabe o que se passa nas reuniões, é um partido em que os militantes expressam dentro e fora do partido as suas opiniões, ao contrário de outros. E, portanto, desse ponto de vista, é habitual nos Conselhos Nacionais dos Congressos do CDS haver este debate vivo. Eu acho que foi útil, antes de tudo. Eu não preferia outro resultado, eu preferia que as coisas não ficassem numa certa paz podre até às eleições autárquicas, mas acho que, apesar de tudo, houve Adolfo Mesquita Nunes. O Adolfo Mesquita Nunes prestou mais um grande serviço ao CDS. Ao agitar as águas e dizer que o rei vai nu e que é preciso de facto fazer alguma coisa para evitarmos um acidente maior, que o Mário estava a dizer, e muito bem. Eu concordo, exceto na análise que ele faz nos Açores, mas que não vale a pena voltarmos a discutir, que já o fizemos. Embora perceba o que o Mário diz, eu concordo com quase tudo o que o Mário diz. O CDS é um partido que faz falta à democracia, um partido que continua a estar em 2 governos regionais, que está em 7 ou 8 autarquias deste país, com um trabalho muito meritório, com um grupo parlamentar muito grande, não tem qualquer comparação com outros partidos emergentes, e, portanto, é um partido que esteve 3 momentos muito difíceis do país no governo e que faz imensa falta. Tenho imensas dúvidas sobre a capacidade do atual presidente de levar por diante, por levar a bom porto o partido até às autárquicas, mas é um grande desafio que ele tem pela frente. Tem que unir o partido, que foi coisa que não fez ao longo deste último ano, e tem que chamar todos. Mas há bons sinais, há sinais positivos. Eu vou deixar só aqui um testemunho de um que me aconteceu. Por exemplo, na minha concelhia, que eu sou militante de base neste momento, Vila do Conde está-se a reorganizar. Há um candidato à concelhia que quer ser candidato à Câmara. Vamos sem o CDE, vamos sozinhos, se calhar sem PSD, não sei o que é que vai haver ainda diretrizes nacionais, mas há gente com vontade de não deixar morrer o CDS. E eu acho que se isto vai ser pelo país todo, o CDS tem uma enorme capacidade de resistir e de se reinventar. Tem sido sempre assim, temos que nos habituar a ter líderes normais. Tivemos Paulo Portas, que foi um líder excepcional durante muitos anos, levou o partido a noites eleitorais bastante boas, para o score, para a base eleitoral do partido. E chamo também a atenção que a direita, aliás, hoje é apresentado um movimento conotado com a direita ou as várias direitas estão neste momento, as placas, digamos assim, estão estão a mexer-se muito, e há aqui grandes movimentos na direita, e o CDS não se pode deixar ultrapassar, e tem que se reinventar, e tem que voltar a falar para os portugueses e ser útil aos portugueses. Já que disse, continuo a achar que o CDS é o voto útil, tem que ser o voto útil e fazer perceber às pessoas que à direita, aqueles que não são socialistas, aqueles que não são extremistas de direita, só há um partido no centro-direita moderado, que defende a economia de mercado, mas também com justiça social, olhando para os mais pobres, e um discurso cultural, que vocês sabem que eu sou muito
e que a Assunção Cristas tentou trazer para o CDS um certo discurso cultural que não é monopólio da esquerda. Esse é o meu CDS, o CDS moderado, o CDS pela iniciativa privada, mas um CDS muito social. E, portanto, eu espero que esse CDS vingue. Não é o do Francisco Rodrigues dos Santos, que é um CDS dogmático, muito de sacristia, quase. E, portanto, eu espero que o meu CDS vença. E é esse o caminho, foi esse o caminho de Paulo Portas e é esse o caminho que o CDS pode voltar a ter boas noites eleitorais e ser útil ao país para mais. Lígia, agora que as eleições autárquicas não vão ser adiadas, o CDS, o PS já disse que não havia lugar. Não há margem. Para o adiamento das eleições autárquicas. O CDS terá hipóteses de ter uma votação minimamente credível, de modo a que ele possa, numas futuras legislativas, repetir pelo menos o score que teve com a Assunção Cristas. Achas que com o Francisco Rodrigues Santos ele terá capacidade para nestas autárquicas resistir e não tornar o CDS um partido irrelevante, de partido do táxi para um partido da bicicleta? Pois, eu penso que a reunião do Conselho Nacional foi um indicador de que as coisas não estão mesmo nada bem no CDS, e o facto de Adolfo Mesquita Nunes ter desistido de forçar o Congresso não quer dizer nada, quer dizer apenas que Adolfo Mesquita Nunes percebeu que internamente não tem apoio para forçar um Congresso, foi só isso. O que eu acho é que o CDS deve ficar ligado à máquina agora até às eleições autárquicas, e nas eleições autárquicas provavelmente não terá um bom resultado. E, portanto, esta direção vai se aguentar até às autárquicas, e depois nas autárquicas vamos ver, porque esta direção vai ter que sair, mas espero que não saia também o CDS. Então passamos ao segundo tema, o comportamento da economia portuguesa em 2020, perspectivas para 2021, e começamos pelo Zé Afonso, e começamos bem porque o Zé Afonso é economista, ele está dentro dos números. Zé Afonso, o que nos dizes ao comportamento da economia portuguesa em 2020, e inclusivamente eu queria que falasses relativamente à receita e despesa do Estado em 2020, que foi uma surpresa. Uma má surpresa, apesar de tudo. Lá vamos. Ora bem, nós temos que, como ponto prévio, pensar o seguinte: 2020 foi um desastre. Foi a quinta maior recessão que o país teve nos últimos 150 anos. Só para termos uma ideia, tivemos 4,1% de decréscimo do PIB em 2012, portanto no ano da Troika, no ano da intervenção profunda da Troika, tivemos uma grande recessão. E neste momento estamos todos contentes porque tivemos 7,6 negativos. Isto de estatísticas oficiais. Era previsto 8,4 no início portanto no primeiro trimestre, digamos, em que tivemos confinados, o segundo trimestre do ano 2020, chegou-se a ponderar, tivemos uma recessão de 16% nesse trimestre, e o impacto disso no ano, mas depois fomos recuperando. E, curiosamente, o último trimestre acabámos por ter um crescimento que não era esperado e que ajudou a explicar esta variação positiva que vai de encontro ao que o Henrique disse. Portanto, em vez de termos os 8,4, ficámos com um decréscimo apenas, entre aspas, de 7,6 no nosso produto, portanto, dá essa aparente, e a receita, de facto, por via disso, a receita fiscal foi melhor do que o que se esperava nesse cenário negativo, e, portanto, diminuiu esse déficit do ano. Mas estamos a falar de números absolutamente avassaladores e que demorarão muitos anos a recuperarmos os níveis pré-Covid, os níveis que tínhamos no final do ano 2019. E, verdade seja dita, em coerência com tudo o que tenho dito,
não é à toa e não foi disparatado, concordemos ou não, era um princípio de boa gestão o que se estava a fazer. Podemos sempre discordar das opções, quando se faz determinada despesa em detrimento de outra, isso é questionável. O princípio de termos finanças sãs, de não termos excessivo endividamento, de não termos déficits excessivos que levam a excessivo endividamento e com isso hipotecarmos as gerações futuras, era sadio, e o governo atual, o governo anterior e o anterior do anterior, passa a expressão, tinham-no feito e do ponto de vista das finanças públicas, bem. Grandes desafios para 2021. 2021 começa já com um confinamento mais severo do que o que se esperava. Eu creio, e os indicadores à semana estão a dizê-lo, que os efeitos serão substancialmente menos graves do que foram os do segundo trimestre de 2020, portanto, ali abril a junho, quando o país fechou mesmo. Neste momento não está tão fechado, há atividades que continuam, a indústria, a construção, alguns serviços, os takeaways, continuam, portanto há aqui algum nível de atividade melhor do que o que era o ano passado, portanto o impacto será menor, o impacto negativo, mas nós vamos ter provavelmente, ao contrário do que estava inclusive estimado no orçamento para este ano, em que o governo tinha um crescimento positivo da economia, que neste momento já há muitas casas e muitos indicadores que podemos inclusive não ter crescimento económico, ao contrário do que está no orçamento de Estado. E aqui coloca-se uma outra questão, que é se vamos ter orçamento retificativo ou não, se vamos ter que ter um orçamento suplementar, porque de facto as contas reais vão ser muito diferentes da estimativa que tínhamos quando foi aprovado o orçamento de Estado. Ninguém estava a contar com um confinamento nacional e também internacional. Temos a Europa fechada, temos a economia internacional fechada, e nós recordo que estávamos a fazer um percurso nos últimos anos de internacionalização, e bem, da economia, de internacionalização, e estávamos já com uma grande percentagem do PIB, mais de 40% do nosso PIB vinha por via do comércio internacional, e portanto o comércio internacional está fechado, as nossas exportações também, portanto a nossa economia está... Eu deixava aqui, só para terminar, para não me alongar, alguns desafios que temos de facto para 2021. O desemprego, não é verdade, neste momento as estatísticas neste momento há cerca de pelo menos 100 mil desempregados que não estão nas estatísticas, estão em curso de formação, já não têm associado desemprego, e portanto o desemprego é uma chaga social e económica grave que se vai agravar e que é mais grave do que as estatísticas andam a dizer. Teremos que avaliar bem, já anda no debate público, a extensão das moratórias. Eu sou a favor da extensão das moratórias, porque acho que este novo confinamento traz uma nova realidade, tem que se ajustar e vamos ter que fazer prolongamento das moratórias. Temos a questão da retoma do turismo, que, como dizia, o turismo é responsável, eu falei há bocado nas exportações, o turismo no fundo é uma exportação indireta e que já ia a mais de 10% do nosso PIB, e portanto tem um peso importantíssimo no nosso PIB, e eu estimo, e tudo aponta a que o turismo tenha alguma retoma, provavelmente só na segunda metade do ano e provavelmente até na época já baixa, de agosto em diante. Setembro parece que há indicadores que já começa a haver reservas no Algarve e na Madeira, sobretudo a partir de agosto, num mercado importantíssimos como o inglês e o alemão, que já começam a fazer reservas, mas ainda é tudo valores muito baixos, muito incipientes. Recordo que os hotéis, por exemplo, em 2020 tiveram quebras de 80% no nível de atividade. E não foi pior porque o agosto e o setembro ainda foram bonzinhos. Portanto, nós temos aqui desafios muito grandes. E depois temos o problema da dívida e do déficit, de facto, com valores elevadíssimos. Nós tivemos recordes, nós temos uma dívida total pública entre toda a dívida do país de 742 mil milhões de euros, 742 bis, somando tudo que é dívida de bancos, empresas, Estado, o setor público e empresarial, uma enormidade. E temos um recorde também, batemos em 2020 o recorde do peso da dívida sobre o PIB, com mais de 130%, 132 e tal por cento, e que vai demorar anos a recuperar. Portanto, nós temos aqui grandes desafios pela frente, e temos a retoma das exportações, a retoma da procura interna e externa. E, portanto, 2021 e 2022 serão muito desafiantes,
E eu estimo que provavelmente só em 2023 é que nós vamos recuperar os níveis de bem-estar que tínhamos antes do Covid. E, portanto, aliás, o Presidente da República, na véspera das eleições, no último dia das eleições, assumiu isso. Íamos ter 2 anos graves de crise económica, política e social, 2021, 2022. Portanto, a retoma provavelmente só virá em 2023. Lígia, eu gostaria que tu analisasses então o desempenho da economia em 2020 e também que abordasses, não foi abordado pelo José Afonso, mas gostaria também que abordasses a questão dos efeitos do desemprego, sobretudo nos mais pobres. O atual poder político, o atual governo, está a fazer aquilo que era possível para combater esses efeitos. O que acontece com o desemprego, tal como estava a dizer o Afonso, é que, de facto, o desemprego declarado é um desemprego que até parece baixo. Portanto, fechamos o ano em 6,8 e, de facto, parece um desemprego baixo. Mas, realmente, tudo isto é um bocado como os icebergs, não é? Tudo isto tem mais alguma coisa que não está efetivamente à tona. Exatamente, nós compreendemos que há muitas pessoas de facto desempregadas, há muita dificuldade em arranjar novos empregos, porque a economia não está, evidentemente, a conseguir absorver todas as pessoas que ficaram, portanto, que foram afetadas pela pandemia, e, portanto, de facto, esta questão do desemprego é uma questão central, porque o desemprego realmente atingiu principalmente as pessoas com salários mais baixos, com menos escolaridade, e, portanto, eram as pessoas também que tinham os trabalhos que eram mais mal pagos. Ou seja, eram já as pessoas mais pobres e foram essas que foram as primeiras a sofrer este impacto da pandemia. O que acontece é que esta questão das taxas de desemprego era também interessante saber como é que elas comparam com o resto da Europa, porque, por exemplo, aqui em Portugal, e é provável que no resto da Europa seja assim também, as taxas de desemprego são calculadas com base nas pessoas que estão desempregadas, mas que estão inscritas nos centros de emprego. Ora, as pessoas inscritas nos centros de emprego têm que estar enquanto têm direito a subsídio de desemprego. Mal o subsídio de desemprego termina, elas não precisam de estar inscritas no centro de emprego. E, portanto, não precisam de cumprir obrigações de procura de trabalho, etc. Ora, se elas não estão inscritas, portanto, logo que termina o subsídio de desemprego, o que acontece é que o Instituto de Emprego envia uma cartinha a perguntar: olha, o senhor quer continuar a estar inscrito como desempregado? Se, de facto, as pessoas não respondem, e pode haver muitos casos desses, porque, efetivamente, se as pessoas já não vão receber nada com isto, se já não vão ganhar nada com isto, podem nem responder à carta. E depois ainda temos o problema dos bons serviços dos CTT, que nós sabemos como é que são os bons serviços dos CTT, não é? Portanto, se as cartas chegarem atrasadas, as pessoas podem, inclusive, nem ter tempo para responder dentro do prazo e ficarem fora das estatísticas. Que pessoas são estas? Estas pessoas que não estão a trabalhar são consideradas desencorajados, ou seja, são consideradas pessoas que não estão à procura de emprego, embora estejam desempregadas. Portanto, nós temos também muito isto. Temos também aquele efeito que o próprio José Afonso estava a referir, que são as pessoas que também estão a fazer formação, etc. De modo que o professor Eugênio Rosa tem chamado muito a atenção muito para estes números e para estes valores que vão muito além daquele desemprego que aparece nas estatísticas. Este desemprego foi calculado somando tudo isto,
a taxa de subutilização do emprego foi calculada em 13,9% e não em 6,8%. Mas mesmo em 13,9%, isto foi calculado pelo INE. Portanto, o INE que efetivamente não tem dados reais sobre quantas pessoas não terão respondido às tais cartas e estarão a trabalhar, por exemplo, em empregos com 1 hora, 2 horas, e, portanto, que são empregos que não são empregos a tempo completo. Ou seja, de facto, a pobreza pode vir a alastrar. Eu não digo só a pobreza, porque não digo só a pobreza, é que o bem-estar das populações depende de terem um rendimento condigno. E, portanto, não falemos só em pobreza, porque há muita outra realidade que realmente não proporciona, em que as pessoas não têm um bem-estar digno e que tem a ver, evidentemente, com os baixos salários, baixos rendimentos, falta de emprego e falta de emprego de qualidade. Achas que o poder político está a fazer tudo aquilo que era possível para... Eu diria que sim. Essa gente que não é qualificada, os trabalhadores não qualificados, aqueles que não podem sequer fazer teletrabalho, que o trabalho é presencial, não é? Exatamente. Achas que está a haver uma política de apoio a essa gente mais desfavorecida que seja capaz de compensar as perdas de emprego, as perdas de rendimentos? Achas que o governo está a fazer tudo? Claro que o governo não está a fazer tudo, não está. Neste momento, apenas 35% destes desempregados, que são desempregados, portanto, formalmente identificados como desempregados, portanto, há toda um outro volume de pessoas que não estão identificadas assim, mas os formalmente desempregados, só 35% é que recebem subsídio de desemprego. Portanto, o que me parece é que numa situação destas, este subsídio de desemprego tinha que ser alargado ao resto das pessoas que são desempregadas. Porque efetivamente é muito difícil neste momento para as pessoas que já ficaram desempregadas conseguirem encontrar outro emprego no meio de uma pandemia, principalmente com confinamentos que estamos a ter. Portanto, o desemprego tem efetivamente tem atingido a classe mais pobre, a classe que tinha já menos rendimentos, e são esses que estão realmente a ficar desempregados. Eu penso que do modo como as coisas estão a correr e com este outro confinamento vai depender muito, toda esta situação dependerá muito do aparecimento das vacinas em quantidade suficiente para que a economia possa retomar. Eu gostava só de chamar a atenção que, já agora, ainda há pouco o José Afonso disse que, enfim, desta crise demoraremos muitos anos a recuperar. Eu não sei se já repararam, mas de todas as crises, ultimamente, nós demoramos muito tempo a recuperar. Nós praticamente, era costume que o sistema capitalista tivesse crises cíclicas. E era assim normalmente entendido que as crises eram cíclicas. Esses ciclos estão a tornar-se muito mais curtos e tão mais curtos que já não temos tempo para recuperar. Ou seja, nós, por exemplo, em Portugal, tivemos uma crise em 2008, mas depois tivemos uma crise em 2011. E da crise de 2011, continuamos, entretanto, a tentar recuperar da crise de 2011. Em 2015, estávamos à espera de recuperar da crise ainda de 2011. E, entretanto, já estamos com uma outra crise. Portanto, o que me parece é que o sistema económico em que estamos neste momento envolvidos e que é um sistema muito mais
é um sistema capitalista, mas neoliberal, faz-nos viver quase exclusivamente de expectativas, que é, um dia vamos recuperar, só não sabemos qual é esse dia. E o mais provável é vir uma crise antes de nós, de facto, recuperarmos. Mário, a tua apreciação sobre o desempenho da economia em 2020, perspectivas, esperanças eventuais para 2021 e sobre tudo isto que acho que é muito preocupante para todos nós, é que neste momento há um enorme número de portugueses a recorrer à caridade. Será que o governo está a fazer tudo para apoiar essas pessoas? Será que a União Europeia estará ou não a fazer tudo, nomeadamente a demorar com a tal bazuca para apoiar essa gente, para distribuir dinheiro para essa gente? O problema reside, efetivamente, nesse enquadramento. Nós assistimos, depois da crise do Lehman Brothers e da crise de 2011, que ainda é um certo estertor da própria crise de 2008, estávamos a assistir a uma situação diferente. A solução governativa encontrada, que é uma geringonça, estava a fazer reposição de salários e pensões, o emprego estava a crescer, a economia a subir e a subir acima da média europeia, o consumo disparou, as exportações estavam a portar-se muito bem e, portanto, o país, tudo indicava que se dirigia para um quadro de desafogo económico em que o poder de compra das pessoas, de uma forma geral, estava a subir. Todavia, nós não podemos perder o panorama que se estava a viver e que, aliás, é, digamos, o apanágio das crises do capitalismo. O neoliberalismo económico, e vamos entender o neoliberalismo como uma fase do capitalismo, este neoliberalismo terrorista dos mercados e etc., encontrou uma forma de não necessitar de grandes políticos para levar a cabo as suas intenções. E eu devo dizer que realmente esta União Europeia, da forma como foi desenhada, com falta de grandes líderes políticos, embarcou nesta teoria neoliberal que cortou salários, cortou rendimentos, que impôs sanções económicas absolutamente absurdas. Com certeza ainda todos se lembram do Sr. Schäuble e das suas políticas, mas, entretanto, até o próprio FMI veio constatar que essa política neoliberal teria de ser, de alguma forma, mitigada, porque a verdade é esta: o capitalismo também, como produtor de bens, tem de os escoar. E se as pessoas não tiverem o mínimo de rendimento para poder absorver o produto, naturalmente que há uma crise de sobreprodução e naturalmente uma crise do capital financeiro. Bom, o que assistimos depois também foi isto, é que, se bem se recordam, houve uma certa alteração na legislação laboral, e a legislação laboral, os mais prejudicados foram sempre as classes mais desfavorecidas. Eu recordo que as grandes alterações à legislação laboral foram ainda, e já dentro deste governo do Partido Socialista, foram levadas a cabo em consonância com o PSD e com o CDS.
Quanto à economia, é muito difícil eu ter uma opinião avalizada sobre a economia num estado mundial de pandemia, porque naturalmente eu até contava que estivéssemos pior, mas é muito difícil porque com esta crise imposta pela pandemia, nós não sabemos muito bem, antes de começar a debelá-la, não sabemos muito bem o estado, o impacto que isto teve nas relações económicas. Todavia, acho graça que, como disse, as coisas até nem correram pior do que aquilo que era expectável, mas não sei se repararam que a banca, e aí o Afonso pode ter uma opinião, terá aumentado as percentagens das comissões bancárias. Faz alguma pressão para que acabem as moratórias. E, por incrível que pareça, a Caixa Geral de Depósitos anuncia hoje um lucro superior a 390 milhões de euros. Eu acredito que a bazuca que vem da União Europeia, e tem de vir, não é? Tem de vir, se for bem administrada, se for bem fiscalizada, se não cair nas famílias económicas do costume, eu estou convencido que se pode transportar para a economia uma parte importantíssima dessa receita extraordinária. E acredito também que se pode fazer uma excelente aplicação no reforço dos serviços sociais, como são, por exemplo, e desde logo, o Serviço Nacional de Saúde. Mas sobre esta matéria eu não queria alongar muito mais, porque eu acho Mas achas que o Governo está a fazer tudo aquilo que era possível? O Governo e a União Europeia, porque as políticas governamentais, embora não seja disso, parece que a despesa não cresceu, bem pelo contrário, a despesa orçamentada foi superior à executada. E aí parece que terá havido uma falha governamental porque falharam os apoios precisamente àqueles que mais deles precisavam, não é? Sim, é verdade. E ainda por cima... Não justificava que a despesa fosse inferior à orçamentada. Sim, e ainda por cima temos isto, é que há uma quantidade de dinheiro disponível que veio da União Europeia que não se encontra ainda aplicado. Não se sabe porquê, mas que se encontra retido, ou cativado, como se diz agora, sem grande explicação. Mas, é como digo, este governo tem feito, enfim, aprovou os layoffs, aprovou uma série de medidas que vão ajudar naturalmente as classes mais desfavorecidas, mas eu acho que tem possibilidade de fazer mais e de fazer melhor. Não dou, acho que tem feito, enfim, alguma coisa, mas não tem feito aquilo que era necessário fazer. Acho que havia espaço para se fazer mais do que o que se faz. Agora passamos para o último tema. Lígia, falamos então da Covid, do combate à Covid, inclusive da história das vacinas e se Portugal ou a União Europeia tem tido um comportamento suficientemente enérgico para impedir que este momento terrível para a humanidade, para as populações da União Europeia, seja um momento em que as grandes farmacêuticas aproveitam para enriquecer extraordinariamente à custa da desgraça das populações. Isso os governos e a União Europeia de uma maneira geral. Pois a União Europeia está na liderança do acesso às vacinas na Europa
e eu penso que basicamente está mais do que visto que foram um pouco ingênuos, não é? Ao lidar com as farmacêuticas. Esperavam que, financiando o desenvolvimento das vacinas, seriam depois beneficiados com as vacinas, a quantidade de vacinas que estava contratada. E isso não aconteceu. E não aconteceu porque realmente as farmacêuticas são neste momento pertencem ao tipo de negócio que a presidente do Conselho de Administração da Luz Saúde dizia que era o melhor negócio a seguir à venda das armas. Ora, portanto, fora o armamento, parece que não há um negócio tão bom, de facto, como o da saúde. Eu não tenho dúvidas disso, até porque a saúde é dos bens mais preciosos para todos nós, não é? Portanto, quase certeza que há de ser de facto, fazendo disso negócio, há de ser um excelente negócio. Agora, é importante que quem está na liderança do acesso às vacinas e das quais neste momento depende não só a nossa vida, como o nosso bem-estar e a retoma económica, etc., quem está na liderança deste processo tem que ser, não pode ser ingênuo, tem que ser firme. E achas que a União Europeia tem usado da firmeza que poderia usar para não tem. Este abuso das farmacêuticas que inclusive não tem. desviam as doses contratadas para a União Europeia, desviam-nos para o Reino Unido, para os Estados Unidos, para quem dá mais, digamos assim. Para quem dá mais, exatamente. É que isto sinceramente, isto não tem outra descrição que não seja uma pouca vergonha. Porque as a União Europeia podia fazer contra isso? Pois podia quebrar as patentes. As patentes que ajudou a desenvolver, das quais não ficou com nenhum direito. E, portanto, neste momento, a União Europeia poderia quebrar as patentes e passar a produzir, em nome do interesse público, em nome do interesse dos cidadãos da União Europeia, e passar a produzir isto em todos os laboratórios onde fosse possível produzir estas vacinas. Portanto, em situações de crise, os negócios não têm que ser protegidos. É exatamente ao contrário. Em situações de crise, são as pessoas que têm que ser protegidas. E os negócios ficarão, evidentemente, para uma segunda fase. Agora, o que parece é que a União Europeia, os responsáveis da União Europeia, não querem aborrecer as farmacêuticas. E, portanto, como não querem aborrecer as farmacêuticas, deixam-nas vender a quem dá mais aquilo que tinham prometido vender à União Europeia. Ora, portanto, isto é uma atitude muito feia, e é uma atitude muito feia. A quebra de patentes resolveria isso? Eu acho que sim, a quebra de patentes resolveria isso. Nós temos, por exemplo, os laboratórios militares, que há uns anos começaram a fazer, inclusive os genéricos, começaram a produzir genéricos, porque os genéricos não eram já atrativos para a indústria farmacêutica e começaram a ser produzidos lá. Por que é que não produzimos lá vacinas? Claro que nós não produzimos lá vacinas porque não temos a fórmula, não é? Porque se tivéssemos... Vou passar para o Mário. Então. Temos. A fórmula temos. A fórmula temos. O que não podemos é fabricar, não é? Pois. Ora bem, isso até porque eu vou aproveitar para explicar. E estamos a aproveitar a concorrência internacional. Eu estou-me a referir, inclusive, às vacinas. Eu vou falar nisso. À Rússia e às chinesas, não é? E à Índia. Eu vou falar nisso porque estamos remetidos exclusivamente ao controle da AstraZeneca, da Pfizer e da Moderna. O resto parece que não existe para a União Europeia. Ora bom, vamos explicar aos nossos ouvintes
duas coisas. A primeira é o que é uma vacina. As pessoas têm que perceber que uma vacina é um produto químico manipulado que, injetado numa pessoa, produz anticorpos contra determinado tipo de vírus. Pronto, isto é uma vacina. Os ingredientes que são necessários para produzir uma vacina são patenteados por empresas que se dedicam à criação dessas vacinas, desses medicamentos, chamemos-lhe assim, genericamente. O que é que acontece? As empresas que as produzem patenteiam as suas fórmulas. Isto quer dizer que fica legalmente vedado a qualquer outro país, pelo menos países que funcionem dentro de um Estado de Direito, fica vedado a possibilidade de fazerem vacinas recorrendo exatamente aos mesmos produtos que as empresas farmacêuticas usam para as construir. Posto isto, vamos agora, nós falamos em empresas farmacêuticas e não sabemos às vezes muito bem, alguns dos nossos espectadores podem não saber muito bem do que é que estamos a falar. É porque nós estamos a falar de enormes potentados financeiros que estão por trás dessas empresas. Isto não é uma farmacêutica qualquer, não é uma fábrica, não é uma fábrica, não, isto são empresas de uma dimensão financeira e industrial tal que podem abalar as bolsas mundiais, podem fazer, enfim, podem obrigar o mundo a dar uma guinada complicada se deixassem de fornecer os produtos que estão patenteados. Ora bem, é nesse contexto que eu acho que a União Europeia, que muito, como vos vou dizer, envergonhadamente, os seus líderes principais vêm dizer que não há vacinas suficientes porque a sua construção, o seu fabrico está atrasado. Ora bem, se está atrasado, vamos produzir noutro sítio qualquer. Não é? Porque não produzi-los em Espanha, na Itália, em França, na Inglaterra, enfim, em outro país qualquer, em Portugal? Por que não? Se tivermos acesso às fórmulas, nós podemos fazer. Ora bem, é neste sentido que eu digo. Porque é que não se recorre também à compra de vacinas, como por exemplo a vacina russa e a vacina chinesa? Sendo que, e até, por incrível que pareça, há uma vacina já feita em Cuba que se chama Soberana e que os cubanos estão a utilizar para combate à epidemia. Ora bem, eu ia falar na Sputnik V. A Sputnik V é uma vacina que tem um armazenamento muito fácil de fazer, porque é conservada até entre os 4 e os 8 graus, portanto é facílima de conservar. Tem uma eficácia superior a 90%. Tem um custo real ao público ou aos Estados que ronda os 8 euros por cada dose. Portanto, digamos que as duas meias doses ou as duas inoculações ficariam à volta dos 16 euros, mas a acreditação dessas vacinas era necessária, como se recordam, entendeu-se durante muito tempo que a Rússia tinha saltado as fases necessárias para a sua acreditação, mas foi, finalmente, ultrapassadas essas dificuldades, é a própria revista Lancet
que é uma revista de uma credibilidade absolutamente insuspeita, que vem dizer que a vacina é eficaz e que cumpre com aquilo que é necessário. Portanto, das duas uma. Ou se recorre a este tipo, as vacinas disponíveis, e há também a chinesa, que também está a ser administrada, por exemplo, no Brasil. Produzida. Administrada e produzida. E produzida no Brasil. E é preciso explicar isto. Porque não basta dizer, estão atrasados, portanto, esperem lá mais um bocadinho e tenham paciência. Isto não pode ser. E daí que eu veja como absolutamente fulcral, até porque estamos perante inadimplementos contratuais, é absolutamente fulcral ter a coragem para dizer acabou a brincadeira e vamos quebrar as patentes das vacinas que estão produzidas. E a partir daí eu tenho a certeza absoluta que não deixa de haver quebra no fabrico. José Afonso, quebra nas patentes, importação de outras vacinas, contratualização do fornecimento de outras vacinas, achas que isso resolveria os problemas da vacinação muito mais rapidamente e permitiria à economia a retomar, a economia, a sociedade, a vida em sociedade, a retomar o seu curso normal? Bom, sim, há aqui várias questões que eu gostava de abordar sobre este tema das vacinas. Primeiro, o Mário fez uma análise e a Lígia extensiva, exaustiva sobre a questão da produção das vacinas. Eu gostaria de recordar que há 3 aviões da TAP, neste momento, que são 100 cadeiras, que foram retiradas as cadeiras, estão a fazer transportes para o Brasil, para no Brasil ser produzida a vacina chinesa e distribuída. E, portanto, é possível, e eu acho que nós temos que aprender com os outros. Andámos aqui muito tempo a criticar o Brasil e os Estados Unidos, entretivemos um bocado com isso e vimos que depois a desgraça nos veio bater à porta. E continuamos entretidos aqui nas lengas-lengas da Europa. E eu sou muito crítico, sabem a minha opinião sobre o federalismo, sobre a forma como é a governação europeia, e o Mário, há bocado, na questão anterior, focou um ponto importante e a Lígia outro. Eu gostava de um dia, deixo aqui o repto para falar. É a questão das lideranças europeias. Nós somos liderados por copinhos de leite. Desculpem, mas pessoa até gosto de beber leite, como sabe, até estou a ver com um copo de leite. Mas somos aquilo que o Faucílio Ferreira Torres um dia chamou os copinhos de leite. Os meninos, andamos a ser governados por meninos que são levados por multinacionais que se deixam levar. Eles não são levados, deixam-se levar, que é uma coisa às vezes um bocadinho diferente. E não temos capacidade política de facto na Europa. Saudades dos líderes que passaram a Segunda Guerra Mundial e vai a última embora, que foi uma mulher que viu a queda do muro de Berlim e foi criada do outro lado do muro. E da social-democracia. Cresceu no meio das dificuldades. E, portanto, as dificuldades fizeram grandes líderes. Infelizmente, hoje na Europa temos fracos líderes. Que a AstraZeneca apresentou ontem lucros de 2.500 milhões de euros. 2,5 bis. 2.500 mil milhões, não é? É 2,5 bis, exatamente. E, portanto, são números absolutamente avassaladores que dizem aquilo que estavam a dizer. Portanto, eu fico muito triste que Portugal não tenha aproveitado. Nós temos indústria farmacêutica, nós estejamos a aproveitar, e mais, nós estejamos a aproveitar isto para outra coisa, que é para produzirmos vacinas também para a África, para a nossa lusofonia, para os nossos países lusófonos. Era para isto que a CPLP, tenho falado aqui muito, nós seríamos a âncora e seríamos aqui... Temos que fazer um programa sobre a CPLP. Sobre o nosso papel neste momento, nesta crise. Ninguém fala da África, parece que não há pandemia em África. Aliás, ninguém fala da África para nada, só de vez em quando há uma desgraça. De resto, mas é verdade. Nós tínhamos este papel importante e podíamos ser importantes. Reforçávamos a nossa indústria, reforçávamos o nosso papel no mundo e servíamos os nossos irmãos. São ideias assim, en passant, que vão correndo. Eu gostava só de abordar dois temas para acabar isto. Muito rapidamente. Muito rapidamente. Primeiro, é uma questão de, ao contrário do creio que é a posição do Mário, eu defendo intransigentemente, e até pelos atrasos da vacinação, que vão levar ao prolongamento, infelizmente, da pandemia em Portugal, que se adie por 3 ou por 6 meses as eleições autárquicas, são
centenas de milhares de candidatos, são milhões de interações entre pessoas, até junho, que têm que estar feitos os processos, junho ou julho, no tribunal, só aí são milhões de interações entre pessoas que têm que ser evitadas, tem que se assinar papéis, tem que se fazer reuniões, tem que se fazer programas. Eu sugeria que no próximo Politicando falássemos disso. Portanto, assim, este é um ponto, que eu sou absolutamente... Deixemos a politiquice de lado. Quem alguma vez fez umas autárquicas ou coordenou alguma coisa de eleições autárquicas percebe que no estado atual da pandemia, com as incertezas que temos até pela distribuição da vacina, mandam mais elementar bom senso que se precisa de ir pelo menos 3 meses. Eu até defendo os 6. E depois é a questão do impacto na demografia. É outro grande tema que eu acho que não se discute em Portugal. A demografia é o nosso, se calhar, grande problema estrutural do nosso país, que tem implicações grandes na economia, na distribuição da riqueza, na criação da riqueza e na coesão territorial e social do nosso país. Somos dos países mais velhos do mundo. Com esta pandemia, aliás, consequência disso é o desastre que estamos a ter. Os mais de 14... Isso é o resultado também do bom desempenho do Serviço Nacional de Saúde. É o resultado de várias coisas e também é o resultado de uma baixa taxa de natalidade. Nós neste momento temos uma baixa taxa de natalidade, que é outro problema que vamos ter, e vamos ter aqui consequências estimadas para 2022 ao nível das idades de reforma. Portanto, no final disto tudo, quando terminar a pandemia, nós vamos ter que discutir também a demografia, mas de uma forma séria, e eu espero que haja um debate sério. Dito isto, impõe-se que se usem todos os meios. Acho que temos agora um homem que anda com o uniforme militar e muito bem, estamos na guerra, vamos para a guerra e antes de tudo vamos para a guerra das vacinas, vamos arranjar muitas vacinas, vamos fazer muita pedagogia pela vacinação, que eu acho que é a única forma que nós temos, tão breve quanto isto, passarmos deste pesadelo. Mas isto também cria oportunidades, como falei há pouco, na questão da vacinação. Patentes e importando a Sputnik. Como? Quebrando patentes e importando a Sputnik. São ações de guerra? Neste momento, em tempo de guerra, não se limpam armas, como se costuma dizer. Se isso for útil, eu não tenho nenhum constrangimento contra a Sputnik ou contra outra, ou qualquer outra, desde que sirva ou a chinesa ou a brasileira, ou o que seja, desde que sirva para salvar vidas e melhorar a nossa qualidade de vida. Acho que os fins, neste caso, terminamos bem. Neste caso, os fins justificam os meios, sem dúvida nenhuma. Terminamos bem, despeço-me de vós, despeço-me dos senhores espectadores, até ao próximo Politicando, pedindo-lhes que partilhem, coloquem gostos e subscrevam o canal da Rádio Transforma. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.